Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar sequência a Atos dos Apóstolos no capítulo 12, certo? Anteriormente a gente já falou sobre porque, o Pedro justifica-se perante a igreja, que ele, falou justamente do que se passou, com Estevão, com aquela mensagem que ele teve do sonho, E assim veio uma sequência, de acontecimentos dos Atos dos Apóstolos, que foi o evangelho pregado também aos gentios. E hoje vamos dar continuidade, sobre Herodes, que é o título que tinha aqui, Herodes manda matar Tiago. Pedro é liberado da prisão. Então, aqui nos Atos, a gente começa a ver, como é que os apóstolos e os discípulos começaram a ser perseguidos mais profundamente e até mortos, Morto. Vamos lá. Capítulo 12, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, lançou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Estava intercedendo por Pedro, Ora, quando Herodes... Deixa eu só dar uma pausa aqui, viu, gente? Como é importante a oração. Quando as igrejas, os irmãos, nós, conversamos com outros, nós temos que orar pelos missionários, pela igreja, pelas pessoas que pregam, pelas pessoas que estão na igreja, principalmente nos campos missionários. É de certo, minha gente, é preciso orar. Aqui é uma prova disso, que a igreja orava com insistência a Deus por Pedro, Claro, naquele momento, quem pregava era o missionário da época, eu vou dizer assim, era o Pedro, que estava pregando o evangelho, edificando as igrejas, apacentando as ovelhas do Senhor Jesus. E ele não estava só, tinha gente orando por ele, E Deus estava com ele, com certeza. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Olha que maravilha! E ele, tocando ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Ele mesmo nem acreditou, Assim, por tanto sofrimento que já estava passando, Mas ele sabia que Deus era com ele. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, que poder, Jesus, glória a Deus, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Quer dizer, porque aqui, como você vê, o povo judeu ainda não cria na mensagem que Pedro falava, Ainda eram contra a história que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Eles eram contra o povo judeu, E que Herodes também queria matar, mas Pedro sairia no momento certo para os céus. Não era pela mão de Herodes, assim, no momento que Herodes decidisse, que Herodes não decide nada na vida dos filhos de Deus, Não decidia, não decide e não decidia, E vamos continuar. A história está ficando, assim, cada vez mais profunda, A gente tem visto, tem estudado, vendo as maravilhas de Deus, porque é um anjo, Deus atendeu, sim, com certeza, a oração da igreja, porque se a igreja não podia, ninguém podia chegar lá contra o rei, contra os soldados, senão seria ferido, morto também. Então, joelho, orar e clamar. Então Deus fez o quê? Mandou o anjo,
que na terra é mais poderoso que qualquer outro homem, né? A mando de Jesus, claro, né? Que tem todo o poder. Então, vamos lá. 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, e onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gosto não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: é o seu anjo. Quer dizer, eles estavam orando, mas nem esperava que isso fosse acontecer, né? Queria um livramento, queria que Deus livrasse, mas não sabia como ia acontecer. E aconteceu, né? Maravilhoso isso, né? Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calasse, contou-lhe como o anjo, como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E Herodes, tendo procurado e não achando, inquiriu as sentinelas e mandou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, demorou-se ali. A morte de Herodes. Ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-se à palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. E que morte feia, hein? E a palavra de Deus, quer dizer, nenhuma morte é bonita, mas existe uma morte mais leve, né? Que a pessoa, assim, morre dormindo, morre sem dor. Mas aqui no caso de Herodes, ele foi como se fosse um castigo para ele, né? Porque Herodes, não vou dizer castigo, mas assim, o salário do pecado é a morte, na verdade. Ele teve várias chances, né, de se recuperar, de glorificar a Deus, e não fez. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. E aqui nós vimos, né, que eles continuavam pregando, um protegendo o outro, um ajudando o outro, e seguia, né, para a edificação das igrejas, o evangelho. E, certo, muita perseguição ainda, porque Jesus já tinha alertado sobre isso. Nós, né, que o seguimos, cremos e pronunciamos, proclamamos a salvação do Senhor Jesus Cristo para a vida das pessoas. E não é fácil, nem no passado, nem hoje, porque temos irmãos e missionários espalhados aí pelo mundo que são perseguidos, mas oremos por cada um deles. Mesmo que você não conheça o nome de um missionário, das pessoas que estão em campo, ou mesmo dentro das igrejas, ore por todos eles, entregue nas mãos do Senhor, certo? E ore por si, por sua família também, ore pelas pessoas do seu trabalho, ore pelos seus colegas que precisam, né? Orem pelos desconhecidos, orem pelos vizinhos que às vezes não são fáceis em nossas vidas. Orem por cada pessoa, gente, a cada pessoa. Porque cada um de nós vamos dar conta a Deus daquilo que somos, daquilo que falamos, de todas as atitudes, né? Principalmente quando você sabe quem você é, que você não gosta de certas brincadeiras, que as pessoas insistem em fazer algumas brincadeiras, insistem em falar algumas palavras que você não gosta. Isso o inimigo às vezes usando para te tirar do sério, mas mantenha-se firme, certo? Porque você mantendo firme e com respeito para com as pessoas, mas não aceite mesmo não. Não aceite, mantenha a linha, mantenha a firmeza, porque com suas atitudes também você estará louvando a Deus, né? A palavra de Deus diz que o obreiro, bem-aventurado o obreiro que não se condena naquilo que aprova, certo? Então, se você coloca diante de Deus
está diante de Deus, então permaneça firme, né? Assim como os apóstolos também permaneceram firmes, não somente com as atitudes deles, mas pregando o evangelho e crendo que o Senhor sempre os livraria e nos livrará sempre também. Então, Deus possa abençoar. Esse foi o capítulo de hoje, capítulo 12. E vamos continuando, porque Atos dos Apóstolos tem muita coisa aí pra gente ver, tá certo? Beijinho, até o próximo vídeo.